Hoje o psicólogo e educador Marcos Meyer veio aqui ao nosso estúdio para fazer um apelo. Deixem as crianças serem crianças. É isso, né, Marcos? Bom dia. Bom dia, Soler. É isso mesmo. Tem muitos pais que, infelizmente, estão extrapolando a forma de lidar com a criança e coloca essa criança no lugar de um adulto. Então, é muito comum, por exemplo, dois casais se visitarem e um dos casais leva a criança junto. E aí deixa a criança do lado. E a criança começa a se intrometer na conversa e é dada atenção para ela. Não, você não sabe nada, mas ela está ali, continua participando da conversa. Criança tem que ter lugar de criança. Então, o que a gente faz? Essa conversa é de adulto, não é de criança. E manda a criança ou vai brincar, ou vai para o quarto, ou faz alguma coisa. Claro que num primeiro momento a gente faz o acolhimento da criança junto aos adultos. Então, pergunta para ela coisas... Como é que você está na escola? Que matéria que você gosta? Aquela coisa de padrãozinha. Aí a criança se sente acolhida e tal. Daí alguém tem que dizer, agora vai brincar, que agora o papo é de adulto. Esse rompimento, essa ruptura é fundamental para a criança perceber que vai existir um momento que ela vai deixar de ser criança e passar a ser adulta. E agora é hora de ser criança. Então tem que brincar, tem que fazer bagunça, pode errar, tem todo um ambiente próprio para isso. Se a gente lida muito com a criança como se fosse adulta, ela é quase como se ela estivesse pulando a fase da infância e aí depois sofre porque a maturidade começa a demorar para chegar. O que acontece quando a gente encurta essa infância, vamos dizer assim? A criança pode ficar, por exemplo, mais irritada? Quando a gente encurta é porque a gente começa a exigir demais. Muita exigência, muita regra, muita norma, muito assim, dá autonomia para a criança numa hora que ela não tem ainda. Por exemplo, quando a autonomia é a união de duas coisas, responsabilidade e liberdade. Tem que ter as duas coisas. Será que o teu filho já tem liberdade, por exemplo, para dirigir? Não pode, a lei não permite. Então não tem autonomia para isso, tá claro. Agora tem muitas coisas que a gente pode dar liberdade para o filho. Ele já tem 18 anos, ele já tirou a carteira, então eu posso dar liberdade para ele, ele tem essa liberdade. Mas ele já mostra em todos os seus comportamentos que ele está muito irresponsável. Então ele não presta atenção em nada, e no trânsito pode fazer uma besteira, então não vai dirigir, pronto, não vou te dar essa autonomia. Por quê? Porque ela chegou na hora errada, você tem liberdade, a lei te permite, você fez a carteira, mas você ainda não tem responsabilidade. Quando você tiver, eu permito que você dirija o meu carro. Agora, se você quiser comprar o seu, vai trabalhar. Marcos, felizmente a gente não tem censura, né? A televisão, por exemplo, ela respeita certos horários, né? Nem sempre isso acontece, mas em geral respeitam-se horários em relação a programas mais apropriados para crianças e adolescentes, enfim. Na internet, isso é livre, né? Independente, você tem acesso a conteúdo de todas as naturezas ali o tempo todo. Como saber o que a criança pode ver, o que a criança não pode ver? A gente precisa acompanhar mais as crianças e os adolescentes, inclusive na internet. Fica do lado, vamos lá, filho, o que você tem olhado, o que você tem visto e tal. E dizer, isso aqui não pode, esse tipo de site você não deve entrar e não deve mesmo, eu vou ficar de olho, eu vou dar uma passada aqui. Então a gente precisa realmente orientar, porque senão eles começam a ter acesso a imagens e tal, que eles não estão preparados. Mesmo na televisão, crianças pequenas, por exemplo, as novelas, elas dizem, é impróprio para menor de 13, 12, 14, não sei. Mas o que precisa acontecer com essa criança? Quando tem a regulamentação da idade, uma criança pequena assistindo na novela uma briga entre casal, o que ela sente? Ela sente uma insegurança muito grande. Puxa, briga desse jeito pode acontecer. Talvez os meus pais também briguem. Então ela começa a ficar insegura e mostra o seu medo através de outros comportamentos. Mãe, eu tô com medo, tem um ladrão aqui em casa, tem um monstro. E a gente fala, não tem nada, não tem nada. Mas ela, de onde veio esse medo? Veio de imagens que ela não dá conta ainda. Porque em casa, mesmo que a gente brigue, mesmo que o pai e a mãe briguem, o que vai acontecer? A criança vê a briga, mas depois a gente vai conversar. A gente já resolveu, não fique preocupado, tá tudo bem. A gente conversa com a criança e acalma, mas numa cena da televisão a gente não faz isso. Marcos, é possível que pais e mães que estão nos assistindo
estejam ouvindo e falando, puxa vida, talvez eu estou criando um mini adulto, eu estou incentivando demais meu filho e estou encurtando a infância dele. Qual o primeiro passo para reverter isso? É possível? É possível. E, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, recomenda que as crianças até 10 anos durmam 10 horas por noite. Se a gente só obedecer isso, já resolve um monte de problemas. Porque se ela acorda de manhã cedo, ela tem que dormir mais cedo. E aí já evita todos esses programas de TV um pouco mais sérios, um pouco mais pesados para essa criança. Então, o que a gente deve fazer? Vai fazendo aos poucos, não precisa ser super radical de um momento só, já que já está acostumado com horários indevidos e tal. Não faça o corte muito radical, porque isso dá uma assustada, a criança pensa, o que eu fiz de errado? Não é você que fez errado, é a gente que não está sabendo orientar. Então, vai regulando os horários dessa criança e essa criança entra depois num ritmo muito mais tranquilo com o passar do tempo. Tá certo. Então dá para reverter. Obrigado, dá para reverter. Marcos. Joia, foi um prazer. Bom dia.